Amém. Obrigado, meus amigos. Que o eterno Mashiach continue abençoando sua casa, sua família, toda a sua parentela para a glória do seu santo nome. Amém. Vou estar lendo aqui um texto e a gente vai explicar que texto é este, o que tem essa passagem, qual a relação desse texto, como que, o que na verdade esse texto traz. Na verdade não vai ser um texto, vai ser um versículo, tá? Sobre algo que é comemorado nos dias de hoje, uma festa bíblica. Em dezembro se comemora mundialmente. Nós temos aí o Natal, só que esse ano eu não quero falar sobre Natal, nascimento de Yeshua, nada disso, porque eu já tenho 2 vídeos aí na minha página aí do Facebook. Você pode aí acessar a minha página e fazer uma pesquisa dentro do que eu posto, e você vai encontrar aí sobre esse assunto, tá? Então, faz a pesquisa de um ano atrás, que você vai ter essa informação lá sobre quando foi que Yeshua nasceu verdadeiramente, né? Ele estava dentro de um contexto judaico, era um período de festa, que era a festa das cabanas. Então, quando o português traduziu que Jesus ele ficou na manjedoura, não tem nada de manjedoura ali. A gente tem como a manjedoura fosse um coxo de boi, né? Ou de carro, de ovelha, vamos dizer assim, né? Devido ao período cultural ali da pecuária ali, daquela região. Na verdade não era uma manjedoura, era uma cabana, um açucar, que era a festa dedicada. Então, como não teve como Maria e José ir para a estalagem, eles então aproveitaram uma cabana que tinha sido construída para aquele propósito, para aquela finalidade, e passaram ali. Então Yeshua nasce dentro de uma cabana, na festa da açucar, que também é conhecida como festa dos tabernáculos, que é justamente quando Deus vai falar com o povo que habitaria no meio deles. Então cumpriu essa profecia, esse dito de Deus, né? Para o povo aí. Então esse é fato histórico, escriturístico. Então na cultura a gente entende, vai entendendo melhor os textos, as passagens. Só que desta feita eu não quero trazer essa informação, porque a gente já tem 2 vídeos acerca deste assunto aí, beleza? A que eu quero trazer aqui é uma festa que ela não tem nada a ver com o dia 25 de dezembro, concernente a Natal, tá? Então já é provado que Jesus não nasceu em dezembro, nem principalmente dia 25 de dezembro, porque 25 de dezembro é o dia do solstício, que era era o dia da festa e adoração ao Deus Sol, que era por Constantino. Então ele vai juntamente com o clero marcar a data do dia 25 de dezembro como nascimento de Jesus, para ele poder também fazer adoração ao Deus Sol. Nada mais, nada menos. Não é isso que eu quero falar. Quero falar aqui, quando nós lemos aqui em João capítulo 10, verso 22, diz assim o texto. Não vou fazer nenhuma dinâmica aqui com PowerPoint, nada escrito hoje, eu vou ler, tá? Ler o assunto. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Então, verso 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação. Então aqui nós temos uma festa bíblica, que Jesus participou de todas as festas bíblicas, né? Ele não anulou nenhuma, nem na sua ressurreição, porque os discípulos continuaram praticando essas festas bíblicas. São 7 festas bíblicas, e nós temos uma das festas bíblicas conhecida, apresentada no texto que agora lemos, João 10, 22, festa da dedicação,
que dedicação é essa? Que festa é essa? Se você lê as escrituras, você não tem nenhuma informação, você só tem a indicação de uma festa denominada dedicação. E aí? E tem uma festa que ela também é citada nos evangelhos, que é a mesma festa que é conhecida como festa das luzes. Você lembra lá quando os discípulos olharam para o templo e viram as luzes do templo e ficaram maravilhados com a construção? Aí Yeshua falou assim, ó, por que vocês estão maravilhados? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que era a festa das luzes. A festa das luzes, ela nada mais, nada menos faz parte também da festa da dedicação. Festa das luzes e festa da dedicação é o mesmo acontecimento, a mesma festa, só que o evangelho apresenta com uma dinâmica nomenclática diferente, mas é a mesma festa. Então era celebrada por Jesus, pelos discípulos de Jesus, foi celebrada pela igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, tudo se acha disso, de indicação das festas bíblicas, tá? Que depois lá com os concílios, com os reformadores, com os teólogos que virão posteriormente, vão então erradicar, vão tirar essas festas aí, elas não serão mais celebradas, não porque o cumprimento parou, não, foi tirado por vaidade de não querer mais ter coisas judaicas no seio da Irmandade, aí eles vão tirar. Mas esse é outro contexto, é outra coisa e tal. Mas aqui a festa da dedicação, quando que surgiu essa festa das luzes, essa festa da dedicação? Quando que isso surgiu? Aí eu preciso conhecer a história. Então, tem a festa, o evangelho fala, mostra a prática. Mas como que surgiu? De onde que surgiu? Como é que isso chegou a ser uma prática, um moed, uma festa, um encontro marcado pelo Eterno e pelo seu povo? Quando que isso tomou força? Quando que isso foi, vamos dizer assim, estabelecido? Aí eu preciso ir para a história. Você vai começar a história aí quando Alexandre o Grande ele se torna o monarca, vamos dizer assim, o rei, vamos dizer assim, vamos usar essa nomenclatura para você entender, o rei de toda a terra. Quando ele chega em Jerusalém, Deus já havia revelado para o povo que Alexandre o Grande ele seria o monarca, e que quando ele entrasse em Jerusalém não era para o povo manter resistência, se render. E Deus falou isso com o sumo sacerdote. Deus revelou para o sumo sacerdote que Alexandre o Grande viria e ele conquistaria toda a terra, ele ia conquistar também a terra de Israel. Aí Deus já tinha falado para o sumo sacerdote preparou todo o povo, preparou a sua comitiva sacerdotal, os levitas e o povo, para receber Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande chega em Jerusalém, ele viu que o povo judeu não fez resistência, porque Deus já tinha dito, profetizado, já tinha mostrado, e Alexandre o Grande também, Deus tinha revelado para ele também. Deus tinha mostrado ele em sonho, o sumo sacerdote com as suas vestes, com as suas indumentárias, e que ele seria bem recebido. Então Deus tanto falou com o sumo sacerdote, como também falou com Alexandre o Grande. Quando ele chega lá, ele viu que aquilo era, quando ele bateu os olhos no sumo sacerdote, ele lembrou do sonho que ele teve. Aí ele viu que aquilo era algo vindo da parte de Deus. Então o que ele faz? Ele é bem recebido, aí ele deixa os judeus continuarem com os seus cultos ao Deus vivo, ao Deus eterno, ao único Deus, e ele não obrigou o povo judeu a aderir o helenismo, a cultura grega naquele momento.
tá? Naquele momento. Então ele foi bem recebido, ele deixou então o povo bem no seu ato espiritual de servir a Deus, continuar com as suas dedicações, com seus cultos no templo e tal, coisa toda. Beleza. Mas o tempo vai passando, né? Vou fazer aqui uma introdução curtinha aqui para a gente ir pro material que eu vou ler. Vai o tempo passando, então Alexandre o Grande vai morrer, o seu reinado vai ser dividido entre os seus generais e um dos seus generais vai continuar sendo Filadelfo II, ele vai continuar sendo, vamos dizer assim, possuidor das terras de Israel e do Egito, mas depois ele vai morrer, vai levantar outro, vai tomar o lugar dele, que é o Calígula. Aí o Calígula vai ser diferente, aí ele já vai, juntamente com Antíoco Epifânio, já vão começar o que? A obrigar os judeus a abandonarem as práticas ao Eterno, e eles vão começar a sacrificar porcos dentro do templo, vão começar a sacrificar, fazer sacrilégio no templo, sacrificar porcos em homenagem ao imperador. E aí o povo judeu, alguns vão aderir com medo da morte, outros não vão aceitar. E nesse interino, quando eles vão para uma certa região, eu esqueci o nome aqui, tá? Nessa região, um judeu chamado Matitiarro, ou Mateus, Matitiarro Macabi, Mateus o Macabi, Macabi é da palavra Macabe, que foi traduzido como Macabeus. Macabi quer dizer martelo. Então esse Matitiarro, ele vai se levantar contra, e ele vai então lutar, fazer resistência contra esse imperador, porque ele não aceita. E ele vai cair na graça do povo, então ele vai juntar o povo, vai vencer, começar a vencer guerras, ele vai morrer, e aí Yehudá Macabe vai tomar o lugar do seu pai, ele vai continuar, o pai dele vai instruir, ele vai continuar esse ato de revolta, né? Vamos dizer assim, de revolta, de reconquista da terra. Então Yehudá Macabe, que a gente conhece como Judas Macabeu, ele vai então juntar alguns homens, alguns povos, algumas pessoas se juntaram a ele, eles vão começar então a guerrear batalhas em favor do povo. E assim ele vai vencer alguns exércitos, e aí o povo vai então tomar de volta Jerusalém. E eles então vão fazer eles vão rededicar o templo, eles vão purificar o templo, eles vão fazer uma limpeza no templo, vai lavar o templo naquele momento, e eles precisam então fazer uma dedicação, santificar o templo novamente. Então, eles vão fazer uma limpeza física, limpeza física e espiritual, pôr para fora as idolatria, limpar o altar onde foi sacrificados os porcos, limpar o sangue do altar, para de novo começar a fazer o sacrifício ali de animais e tal. E ele era também de linhagem sacerdotal, né? Essa família dos Macabe, dos Macabeus. E aí então ele vai, Deus abençoe você que está conosco, dê o seu joinha, compartilhe, comente e siga avante aí, tá? Então ele vai então fazer essa restauração espiritual. Só que agora eles precisam fazer a dedicação do templo. E eles precisariam de azeite para fazer, de azeite para acender a menorá. Que no momento não tinha o nome de menorá, é candelabro, um candelabro de ouro que estava lá de 7 braços. Então eles precisavam de azeite para manter o candelabro aceso. E eles não têm azeite, porque a terra estava cercada, eles não tinham azeite. E eles precisavam fazer a dedicação do templo, e eles não tinham azeite. E para extrair o azeite necessário, né, existia o azeite batido e o azeite prensado. 2 tipos de azeite, o batido e o prensado. O prensado, você prensava ele com casca, com a polpa, com caroço e tudo. O batido não, você batia até sair a polpa e dispensava o caroço, que seja. Mas eles precisavam, então, mas só que para fazer esse azeite durava uma semana. Então até eles colherem, ir lá, selecionar, colher, bater ou moer, que seja.
ia levar um período de uma semana, 7 dias. Eles não tinham tempo para isso. Uma que eles estavam cercados. Por mais que eles estavam ali dedicando tempo, eles estavam cercados. A resistência política e de guerra lá fora não parou, eles estavam cercados. Mas eles precisavam fazer essa dedicação do tempo. Aí diz a história que uma menina achou um pote de azeite puro que não foi contaminado pelos gregos, ele não foi utilizado pelos gregos. Um azeite puro, virgem, que era utilizado para aquela... Achou um pote. Então eles usaram aquele pote. Então a história diz que eles usaram aquele pote, encheu o do meio, que é o central, tem um nome certo, eu esqueci o nome que se dá. Seria o cabeça do candelabro, né? Então encheu o do meio, que era a haste maior, e ele mantinha as outras 6 hastes. Então entrava por ele e ele ia trazendo azeite para os outros 6 braços, e aí se acendia do meio, da do meio você vinha acendia as outras. Tem uma dinâmica. E aí quando eles acenderam, aquele azeite dava para um dia. Eles começaram então a fazer a festa. E aquele azeite que dava para apenas um dia, aquele azeite durou 8 dias. Houve um milagre, aconteceu um milagre no templo, na dedicação, na purificação, na dedicação do templo. Houve um milagre. O azeite que era para durar um dia durou 8 dias. Louvado seja Deus. O período interbíblico é o silêncio de Deus, né? A gente quando escola dominical, quando o novo convertido chega, ele vai... mas por que tem essa página branca? Antigamente explicava assim, essa página branca aí significa o silêncio de Deus. Porque nesse período aí, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, Deus não falou mais. Não teve mais ação. Não tem nada disso, gente. Ele é apenas uma página branca para dividir dividir a primeira aliança da renovação da aliança, nada mais, nada menos. Não tem nada disso. No período interbíblico aconteceu um milagre, houve a mão de Deus. Deus não levantou profeta para profetizar, porque o povo já estava de volta. Deus não levantou profeta. Mas que houve a ação de Deus, houve. Que houve milagre, houve. E um desses milagres é isso que aconteceu aí nessa festa. E aí o povo, então, aproveitou a oportunidade da festa das luzes, criou a festa da dedicação. Então aí criou o quê? A menorá de 8 braços. Simbolizando, usando os 8 dias, tá? Então você vê aí uma menorá de 8 braços, 8 assim, porque vai ter 4 de um lado, 4 do outro, e um haste central que é 9 braços, tá? Mas a gente diz 8 braços devido àquelas que vão ser mantidas pela do meio. Então aí criou-se a menorá de 9 braços, 9 canudos. Aí a menorá que quer dizer dedicação. Então aqui em João 10:22, Yeshua foi a festa da dedicação, era essa festa, a festa das luzes, que se dedicava os 8 dias, acendia-se a menorá, que quer dizer dedicação, não é o candelabro utilizado no templo era de 7, que é o número da perfeição de Deus, mas 9 também tem um número significativo e 8 também tem um número significativo. Não vou entrar na questão dos números 7, 8 e 9 aqui, porque a gente não se preparou para isso. O negócio aqui é trazer informação do que é essa festa da dedicação. E a festa da dedicação, ela é celebrada no 25º dia do mês de Kislev, se eu não me falha a memória. Tem uma tabelinha aqui, pera, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tem essa tabelinha aqui, deste livro aqui, não vai dar para ver, porque tá muito pequeno, não dá para ver, mas aqui, eu tenho aqui, vamos ver aqui, isso mesmo, no mês de Kislev e Tevet, ou Tevet, tá? Então era feita a festa da dedicação neste mês, ou seja, no mês de dezembro, tá? O mês de dezembro é o mês que se celebra a festa bíblica da dedicação. Mas isso não é bíblico, pastor, é bíblico, gente. Não estou falando aqui, não li aqui João 10:22, que Jesus subiu ao templo na festa de... não, mas essa festa era apenas quando tinha templo. Não tem... Mas quem falou para você?
A festa das luzes, que é a festa da dedicação, ela era celebrada dentro das casas. O templo era o lugar central, mas as casas dos hebreus, dos israelitas, eram iluminadas por 8 dias. Eles acendiam lamparinas por período de 8 dias. Cada dia eles acendiam uma lamparina para cada dia da semana, lembrando a dedicação que foi feita do templo por Yehudá Macabi, Judas Macabeu. Então, gente, período interbíblico, as pessoas não aceitam documentos históricos do período interbíblico, principalmente as nossas Bíblias, que não tem. A Bíblia católica tem, mas a nossa não tem. Claro que você tem que analisar os textos, você não vai acreditar em tudo que está no texto, mas aquilo que tem respaldo com a primeira aliança, que a gente conhece como Antigo Testamento, que é o Tanar, e com a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, quando você tem indícios em fatos históricos, você tem que aceitar. Claro que você não vai pegar as partes ali, que são partes que vão, por exemplo, contradizer ou trazer um adendo de uma doutrina bíblica, que aquela coisa ali está desfazendo. Por exemplo, o livro de Judite, o livro de Macabeus, mesmo tem uma fala dele lá explicando que não é um ato, não é um pensamento das escrituras, foi um pensamento dele, entendeu? Mas o contexto histórico da festa da dedicação é bíblico. É isso que você tem que entender, você tem que saber. É o que Paulo disse: examinar tudo e reter o que é bom. Só que o problema é que as pessoas têm medo de às vezes, se deparar com certa verdade em coisas que eles vão ler, que lerão, e ficam aí com essa resistência e prende-se apenas no comum, no normal, e aí acaba não tendo informação. Então eu vou trazer informação mais precisa e materiais, tá? Eu tenho aqui esse livro aqui, ó. Eu vou ler algumas páginas dele aqui agora para você, ó. Origens Judaicas do Novo Testamento, um estudo do judaísmo intertestamentário, ou seja, do período do Novo Testamento, e também contextos do antigo, do período interbíblico, intertestamentário, o período interbíblico. Vai estar aqui, tem muita, esse material é bom, tá? De Julio Scott Jr., muito bom. E um que às vezes eu falo muito dele aqui, que as pessoas também não, às vezes até tem, a pessoa às vezes até tem, mas é só por vaidade, de falar assim: eu tenho o livro, não, eu estou dando aula para um rapaz, e ele falou comigo que ele comprou um monte de livro, mas ele não leu, ele emprestou para alguém, deixou na casa de alguém. Eu falei: não, você tem que ler, você não ter livro e não ler, não precisa nem ter, tá gastando dinheiro à toa. Então, se comprar material, você tem que ler, Então você não vai ter só para falar que tem, eu tenho, porque tem gente que assim, deixa a prateleira dele, mas não lê uma página de nada. Claro que tem livros que você compra para poder tê-lo, mas você está lendo outros livros, você não vai também ficar lendo 1, 2, 3, 4 livros de uma vez, a não ser que você tenha uma mente que, glória a Deus por isso, Bendito seja o nome do Eterno, Barosh Kadoru, Então, bendito seja ele. Kadosh Baruhu, Bendito seja ele. Mas aqui, ó, História dos Hebreus segundo Flávio José, tá? É grosso. Mas você lê com paciência, você lê. Vai fazendo anotações, o que você achar interessante, você marca, você pesquisa, beleza. Você tem que fazer essa dinâmica, você absorver o que o material está te trazendo, Eu até vi um pregador aí no Gideões falando mal, tá? De materiais como este. Por quê? Por ciúmes, gente. Ciúmes puro. Nos Gideões, tá? Ciúmes puro. Eu vi que é ciúmes puro. Por quê? Porque o Gideões começou a levar um pregador, um judeu, que todo mundo conhece, Yosef Akiva, que depois voltou. Ele não abandonou Jesus. Yosef Akiva desviou, abandonou Jesus. Mentira, gente. Ele não desviou, não abandonou Jesus, coisa nenhuma. Ele voltou para as raízes judaicas dele. Só isso, gente. O cara é judeu. Ele voltou para as raízes judaicas dele, tá certo.
Ele fala de Yeshua, claro que começou a abordar uns contextos lá que eu também não concordei. Mas ele não deixou de ser um seguidor de Yeshua, de crer na Bíblia, de crer. Não, nada disso. Mas quando ele estava no auge lá dos Gideões, todo mundo aplaudia. Ah, Yosef aqui, todo mundo queria escutar o cara. Aí agora que o cara resolveu de novo abraçar a fé judaica dele, pura, aí o cara não presta mais. É isso que eu não aguento. A hipocrisia do povo evangélico. A hipocrisia. É isso que eu não aguento. Mas esse pregador, por ciúmes, pra mim é ciúmes. Ciúmes. Prega muito, é conceituado. Eu já ouvi muitas ministrações dele, já me inspirei em muitas ministrações dele. Mas o que ele falou aí, eu senti um ciúmes e tem coisa que tem que vigiar para falar em público. Digo assim, dá na cara, vê na cara que o negócio virou um ringue. Aí fala assim, não, nós estamos aqui para ouvir Bíblia, eu não vim aqui para ouvir Flávio Josefo, ouvir Talmud, Mishnah, Rabino, eu vim aqui para ouvir Bíblia. Uai, Talmud, Mishnah, Flávio Josefo, filho de Alexandria, tudo contexto bíblico, são historiadores da Bíblia, historiadores do contexto bíblico, do contexto da história judaica, gente. Isso é ignorância, isso é plena falta de consenso, é ignorância. Ou seja, o cara vai lá, claro, ele vai interpretar a Bíblia do jeito dele, fora da cultura, e quando ele vê alguém colocando cultura bíblica, comentários bíblicos rabínicos, ele não quer, mas ele aceita Champ, ele aceita Biacon, ele aceita qualquer um, pode ser alemão, americano, principalmente americano, porque a gente tem de comentarista americano que é abraçado do Brasil, é uma beleza, mas quando é comentarista judeu, ah não, isso aí é judaizante, não quero. Isso é um preconceito contra a própria Bíblia, tá? Eu só vou entender a Bíblia no contexto dela, tá? Aprendi isso, você só vai entender, saber interpretar. Agora, você ser um pregador para ajudar, para animar o povo é diferente. Aí você vai fazer conjecturas, aí você vai ter uma pregação conjectural. Eu vou conjecturar o texto e aí eu vou dizer, Jesus andou sobre o mar, parou, acalmou a tempestade, ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Eu vou fazer esse tipo de conjectura para pregar. Mas quando você vai falar de um texto exegética, hermeneuticamente, aí só lamento. Isso aí, para fazer isso, você tem que ir para todo o contexto cultural. Mesmo você conjecturando, você tem que pôr o contexto cultural da Bíblia. Não é o nosso, é o contexto cultural, né? Senão você vai ficar ali lá, carros de faraó, você vai achar. Qual carro que ele estava? Um Chevette, era um Monza, era um Gol, era um Palio. Aí tem gente que, infelizmente, tem gente que pensa assim. Quando ele lê a palavra carro na Bíblia, ele acha que é carro de 4 rodas, com motor, com volante. Não, gente, era carroça, gente. É conhecido como bigas, carrote, charrete, carroça, charrete. Né? Então, quando a Bíblia fala de carro, ele não está falando né? Ah, eu vou andar de um Rolls Royce, um Rolls Royce. Não, gente, não tem nada disso, entendeu? Aí é anacronismo. Você tá pegando o que você conhece aqui e tentando pôr na Bíblia. Então tem gente que não entende isso. Aí como é que você explica? Você vai deixar a pessoa pensando que é carro de 4 rodas com volante motor. Não, você tem que explicar para a pessoa, é carroça. Era a carroça puxada por cavalo. Pronto, aí a pessoa entende o que era da época cultura. Beleza, então. Vamos voltar aqui para a festa da dedicação. João 10:22, que a gente ora lemos, né? Aí eu vou ler aqui, ó. Praticamente vai ter a mesma informação os dois. Claro, esse aqui falou primeiro, esse aqui tirou daqui, esse tirou daqui para explicar aqui. Mas é a mesma coisa. Eu vou ler a mesma coisa, mas não tem problema não, tá? Eu vou ler primeiro aqui. Como é que a história da festa da dedicação. Eu já fiz um resumozinho aqui para você entender. Já dei um spoiler aqui. Então vou ler aqui, né? O livro é grosso, mas eu já separei aqui, né? Eu separei aqui a página. Claro que eu não vou ler tudo, né? Senão aí não dá, né? Não vou ler a história toda, eu vou ler a partir aqui do capítulo, deixa eu ver, 474 da página 568.
até chegar aqui no acontecimento, depois eu vou para aquele livro ali, para a gente ver. Ó. Então vou ler aqui, tá? Claro que tem todo um contexto aqui, tá, gente? Antes. Mas eu leio a partir daqui para não ficar extenso. As palavras de Judas, que é, né, Yehudá Macabeu, que é Judas Macabeu, animaram-nos, e ante o aviso de que Gorgias, guiado por alguns judeus transfugas, vinham atacá-lo durante a noite com 1000 cavaleiros e 5.000 soldados de infantaria, ele decidiu antecipar-se e ir ao encontro, atacando naquela mesma noite o acampamento dos inimigos, que então estaria mais fraco pela diminuição de seus homens. Assim, depois de dar a refeição aos homens e acender várias fogueiras, marchou protegido pelas tropas para Emaús. Gorgias não deixou de vir e, como não encontrou ninguém no acampamento dos judeus, julgou que o medo os obrigara a se esconder nos montes. Marchou então para ir procurá-los. Judas, ao despontar do dia, chegou ao acampamento dos inimigos com 3.000 homens somente. Depois, muito mal armado, tanto era triste a sua situação. Quando ele viu que aqueles os quais queria atacar estavam bem armados e tinham o seu campo muito bem definido, disse aos seus homens que nada deveriam temer, pois Deus sentiria prazer vendo que eles não temiam atacar. Então você vê que aqui a fé em Deus, então, Deus não aconteceu nada, Deus não agiu. Não. A vida judaica religiosa continuou, tá? Continuou, beleza. Naquele estado, um exército tão numeroso e de inimigos tão bem armados, e certamente lhe daria a vitória. Ordenou em seguida que se tocasse o sinal de avançar. Era um chofar, tá, gente? Era trombeta, um sofá. O Natan passou correndo ali para não ser visto, mas é o Natan, tá? A surpresa dos inimigos foi tão grande que muitos foram mortos de imediato e os outros perseguidos até Gadara e aos campos da Idumeia. Tá vendo os nomes bíblicos das regiões? Tá, meu Deus do céu, tá vendo? É difícil, tá? De Azoto até Jâmnia, de modo que eles perderam 3.000 homens. Judas proibiu aos seus de se entregarem ao saque, porque tinha ainda de combater Gorgias, mas lhe prometeu que, após tê-lo vencido, iriam se enriquecer com tantos despojos. Judas ainda falava, quando viram Gorgias, que regressava com as suas tropas, aparecer num elevado. Quando ele viu a mortandade, a derrota do exército do rei e o campo incendiado, não teve dificuldade em imaginar o que havia acontecido. Vendo que Judas se preparava para atacá-lo, ficou tomado de tanto medo que fugiu. Assim, Judas venceu sem combate e permitiu então seus soldados que se entregassem ao saque. Eles encontraram grande quantidade de ouro, de prata, de escarlata, de púrpura, e voltaram com grande alegria, cantando hinos em louvor ao Eterno, em louvor a Deus. O autor da vitória que contribuiu para a reconquista da liberdade. No ano seguinte, Lísias, para reparar a vergonha daquela derrota, reuniu um novo exército composto de tropas escolhidas em número de 60.000 soldados de infantaria e 5.000 cavaleiros. Entrou na Judéia e veio pelos montes acampar próximo de Bet-zur. Judas marchou contra ele com 10.000 homens. Vendo a potência dos inimigos, rogou a Deus que ele fosse favorável e confiou no seu auxílio. Então atacou pela vanguarda e a desfez. Matou 5.000 homens e lançou tal medo nos outros de Lísias, vendo que os judeus estavam resolvidos ou a perecer ou a reconquistar a liberdade, que temendo deles mais o desprezo que as forças, retirou-se para Antioquia com o resto do seu exército. Tá vendo? Deus não fez nada no período interbíblico, que é o silêncio de Deus. Me ajuda aí, né, gente? Não é porque não tá. É um contexto histórico do povo judeu.
É um contexto histórico do povo de Deus. Então a ação de Deus está aqui, né? Então isso aqui contra fatos, isso vai perdurar até os períodos em que Yeshua vai nascer, em que Jesus vai nascer, tá? Então fazer o quê, né? Vamos continuar aqui então. Judas, após obter tão grande vitória sobre os generais do exército de Antíoco, persuadiu os judeus a ir a Jerusalém dar graças a Deus, como lhe era devidas purificar o templo e oferecer sacrifícios. Quando lá chegaram, no entanto, encontraram as portas queimadas e os muros cheios de mato, o qual havia crescido durante aquele período de intenso abandono. Tão grande desolação arrancou suspiros do coração e lágrimas dos olhos de Judas. Por quê? Porque ele era, gente, de linhagem sacerdotal. Então o serviço que a casa dele, que a família dele prestava no templo, fora tirado de suas mãos devido à invasão grega. Então o que aconteceu? Eles ficaram sem ofício, mas eles é que lideraram essa revolta contra os gregos, né, contra o antigo Epifânio, né? E aí eles vão reconquistar de novo. Então quando ele chega lá e ele vê a situação, ele tem que ficar triste mesmo, porque é ali que ele servia o Eterno em favor do povo. É ali que o povo trazia os seus sacrifícios, né? Celebrava as festas bíblicas. Então tudo começava ali no templo. Quando ele chega no templo e vê a situação, ele então tem que ficar triste mesmo, né? Mas ele então não se deu por vencido. Então vamos continuar aqui a leitura aqui, para daquilo que eu fiz o resuminho de adentro para você entender o contexto aí lá de João, né? Quando Jesus está em João 10, 22, sobre a festa da dedicação. Tá tudo começando aqui, ó. Tão grande desolação arrancou suspiros, coração de lágrimas dos olhos de Judas. E depois de ordenar que uma parte da tropa sitiasse a fortaleza, pôs mão à obra para purificar o templo. Fez-se tudo que o máximo cuidado. Tudo-se com o máximo cuidado. Colocou nele um candelabro, uma mesa, um altar de ouro completamente novos. Mandou colocar também portas novas e cobriu-as com cortinas. Mas por que ele pôs novos? Você lembra lá que Belsazar, que Nabucodonosor, quando ele entrou em Jerusalém, ele saqueou o templo primeiro, levou os utensílios da casa do templo e colocou nos tesouros dele. E Belsazar vai fazer aquele banquete lá e vai mandar trazer os utensílios da casa de Deus e tomar neles. Aí a mão aparece, e aí língua aramaica, daquele aramaico imperial, vai escrever na parede. Daniel vai interpretar o texto lá da parede. Menemel, Tekel, Farsi, fosse pesado, achado fosse falta. Então, por isso, porque não tinha os utensílios mais, então ele fez novos utensílios para que pudesse ser feito serviço no templo, que nós chamamos de culto, chama-se serviço Evodá. A Evodá ia voltar a acontecer feita no templo, ou seja, os cultos iam continuar novamente os seus ofícios lá pelos sacerdotes, tá? Daqui. Mandou colocar também portas novas e cobriu-as com cortinas. Depois, destruiu o altar dos holocaustos, destruiu o altar dos holocaustos, porque fora profanado. E mandou fazer um novo, com pedras que não houvesse sido trabalhadas a martelo, segundo a ordem que foi dada lá em Deuteronômio, né, que não podia ser usado, tinha que ser feito à mão, não podia ser usado nada que fosse forjado pelo homem. Então, tinha que ser pedras com corte natural, né, pedras que coubessem ali. Aí, negócio bacana demais, um negócio sobre pedra aí que Jesus vai falar sobre pedra angular, tal, a pedra dos edificadores. Paulo vai falar, você tem que saber o que ele está falando. Não, que coisa tremenda, vou falar que não quero, vou te deixar com água na boca. Mandou fazer um novo com pedras. No dia 25 do mês de Quisleve, no dia 25 do mês de Quisleve, que os macedônios chamam de Apeleu, acenderam-se as luzes do candelabro. Pronto, começa, é aqui que começa essa festa bíblica. Aí aparece como festa bíblica, mas ela começa num contexto histórico que muita gente não conhece, porque não lê. Chegou Malaquias, então agora por livro de Mateus. Mas o que aconteceu entre Malaquias e Mateus? O que aconteceu ali?
naquele período interbíblico, intertestamentário, o que houve ali. Aí vem a pergunta, se foi algo histórico, mas está nos evangelhos, como prática colocada, e Yeshua praticou, os apóstolos praticaram, como que não é bíblico, se está na Bíblia? Ah, não, mas aí, então você tem que quando Yeshua voltar e restabelecer o reino dele aqui na terra, você pergunta para ele por que ele fez, então, já que não era bíblico. Porque no Novo Testamento, gente, o Antigo Testamento, vou usar a palavra Antigo Testamento, o Tanar, lá você tem orientação de Deus para fazer as festas das luzes, que vai ser mesclado com a festa da dedicação da Hanukkah, que é a festa de Hanukkah que vai ser celebrada agora pelo povo que pratica as festas bíblicas. Não vou pôr o povo judeu, não. O povo que celebra as festas bíblicas, eles vão, nessa semana, fazer a festa do Hanukkah. Vai acontecer a festa do Hanukkah. Você vai ver isso aí aos montes, aí na internet aí dos judeus, né? Messiânicos, nazarenos, celebrando a festa de Hanukkah. Ó. Ó, menino. Então vamos continuar aqui, ó. Incensou-se o altar, colocaram-se os pães sobre a mesa e ofereceram-se holocaustos sobre o novo altar. Isto se deu no mesmo dia em que 3 anos antes o templo fora indignamente profanado por Antíoco e abandonado, no dia 25 do mês de Apeleu, no ano 145, e na Olimpíada 153. A renovação ocorreu no mesmo dia do ano 148 e da Olimpíada 154, como o profeta Daniel havia predito 408 anos antes. 408! 8, esse algarismo 8 da profecia de Daniel não é, como se diz, coincidência. Não é coincidência o algarismo 8 de quando Daniel vai profetizar este acontecimento. Então Deus não fez nada. O silêncio de Deus. Isso é profético. Tá vendo como é que um livro histórico te traz um entendimento do contexto bíblico? Não, vai ficar lendo livro, que não sei o quê. Quem foi que falou isso foi judeu. Você está sendo judaizante. Que seja, que eu me torne judaizante. Porque voltar para aquilo que é bíblico, se é tornar-se judaizante, então eu vou me tornar judaizante. Aí, gente, comente, compartilhe, procure informações, faça o que você quiser. Tá? Tem gente que já está começando até visualizar e nem comentar, nem curtir mais. Gente, se não gostar da dinâmica, sai do canal. Sai da página do Facebook, vai ver outra coisa. Mas se você está entendendo, está vendo que isso é pertinente, que isto é fato fundamental, isso é vero, é verdade, então usufrua daquilo que o Eterno está concedendo a nós. Oxalá eu conseguisse alcançar pessoas com este desejo, só que vamos dizer assim, aquilo que prendeu as pessoas no religiosismo, ou no conceito de, não, se eu começar a falar assim na igreja, não vou ter mais oportunidade para pregar, não vou ter mais oportunidade para cantar, aí então eu prefiro nem falar isso para não perder minha oportunidade. Uai, peraí, você prefere omitir a verdade para ter oportunidade? Eu prefiro perder a oportunidade do homem e ter oportunidade com Hashem, com o Eterno, com Deus. Aí a gente vai entender o que foi que Kefa e Yohanan disseram para os Perushim
quando eles foram soltar eles lá, que eles foram pegos lá falando de Yeshua, aí açoitaram eles, bateram neles e falou, ó, não fale mais isso. Aí qual vai ser a fala de Kefa, de Pedro? Mais importa obedecer a Deus que os homens. Ele não estava sendo desobediente. Você não pode ser desobediente ao seu pastor. Claro, se você estiver dentro da Bíblia. Agora, se você estiver vindo com conto de carochinha, você não tem que obedecer, não, porque você tem que obedecer a Bíblia. Mas se você tem que ser obediente ao seu líder. Isso é bíblico. A Bíblia manda isso. Seja obediente aos vossos líderes. Mas se ele está te pondo um monte de conto de carochinha, de mentira na mente, você está aceitando, aí sinto muito. É um cego guiando outro cego. Sinto muito, posso fazer nada, né? Posso fazer nada. Então, gente, eu prefiro. Ah, pastor, você vai ser apenas um remador num barco sozinho. Não tem problema. Não tem problema. Se é uma andorinha sozinha tentando fazer verão, não tem problema. Se é um peixe fora d'água, não tem problema. Use o adjetivo que você quiser usar a minha pessoa. Mas o que importa é viver as escrituras. Oxalá, repito, oxalá, eu conseguisse cumprir as mitvot, os mandamentos, os ruquim, os preceitos, os moedim, os ensinos das escrituras como é de fato. Oxalá eu conseguisse fazer. Mas eu não consigo fazer da forma que tem que ser feito. Mas eu estou me esforçando para aprender e tentar. Eu tentarei fazer o máximo que eu puder. Né? É o que Yeshayahu disse, Isaías disse. Né? Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então é isso, é regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então eu tentarei, oxalá eu conseguir, eu consiga cumprir, fazer aquilo que é bíblico. Ah, você virou um seitário. Problema, não tem problema não. Os discípulos de Jesus foram chamados também de seita. Seguidor de Jesus, princípio, era conhecido como seita dos nazarenos e seita do caminho. Não tem problema, me chame o que você quiser. Mas nada posso contra a verdade, senão só pela verdade. Sou mesmo, não mudei, prego as mesmas coisas, mas agora com contexto. Né? Aleluia. Então, ó. Judas celebrou durante 8 dias. Aqui, ó. O profeta Daniel havia predito 408 anos antes, dizendo clara e distintamente que o templo seria profanado pelos macedônios. Judas celebrou durante 8 dias com todo o povo, por meio de solenes sacrifícios, a festa da restauração do templo, e não houve regozijo honesto do templo, e não houve regozijo honesto a que não se entregasse durante este período. Eram festins e banquetes públicos. O ar ressoava os hinos e cânticos que se elevavam em louvor a Deus, e a alegria de se ver depois de tantos anos, quando menos se esperava, a restauração dos antigos costumes de nossos pais. E a prática de nossa religião foi tão grande que foi determinado realizar-se todos os anos aquela festa. Durante 8 dias, chamaram-na Festa das Luzes, porque, segundo a minha opinião, aqui é a opinião do Flávio Joséfo, né? Essa felicidade foi como uma luz agradável que dissipou as trevas de nossos longos sofrimentos, aparecendo numa ocasião em que não poderíamos sequer imaginá-la. Judas, em seguida, mandou restaurar as muralhas da cidade, fortificou as grandes torres e colocou soldados para defendê-la contra os inimigos. Fortificou também a cidade de Bet-zur, para dela se servir como fortaleza contra os ataques. Os povos vizinhos, não podendo tolerar a ressurreição do poder de nossa nação, armaram ciladas aos judeus e mataram vários deles. Judas, que estava continuamente no campo para impedir tais incursões, atacou os mesmos, tendo mesmo tempo a Crabatena,
Aí ele colocou aqui um asterisco aqui, eu não sei o que é isso, não vou nem forçar aqui não, né? Matou um grande número de idumeus, descendentes de Esaú, e apoderou-se de grandes despojos. Tomou também o forte de onde os filhos de Baã, seu príncipe, incomodavam os judeus. Matou os que defendiam, incendiou-os. Marchou depois contra os amonitas, que eram em grande número, comandado por Timóteo. Timóteo, acho que não é o Timóteo da Bíblia não, viu gente? Porque a pessoa escuta um nome bíblico e acha que aquele nome bíblico ali é só ele, né? Igual, por exemplo, o nome de Yeshua, de Jesus. Tem gente que acha que só Jesus tinha o nome de Jesus. Não. Existiam várias pessoas com o nome de Jesus, de Pedro, de Paulo, né? Que é Shaul, né? Então, eram nomes comuns, tá? Do povo. Só para você entender, senão vai achar que é o Timóteo da Bíblia, né? Venceu-os, tomou-lhe a cidade de Jason, saqueou-a e levou como escravo todos os seus habitantes. As nações vizinhas, porém, logo que souberam que ele havia voltado para Jerusalém, reuniram todas as suas forças e atacaram os judeus que moravam na fronteira de Galade. Estes refugiaram-se no castelo de Atemã e mandaram contar a Judas que corriam o perigo de cair na mão de Timóteo. Judas recebeu ao mesmo tempo cartas da Galiléia pelas quais lhe davam aviso de que os de Ptolomaida, de Tiro e de Sidom e outros povos vizinhos se reuniam para atacá-lo. Aqui, ó, Acradim, tá aqui essa palavra aqui, ó. Acrabatena é um povo de Acradim, tá aqui, colocou aqui, ó. Então é isso aí, ó. Então tá aqui, né, só um pouquinho de contexto. Agora aqui, ó, vou ler aqui também a mesma informação aqui, só que com mais um pouco mais de informação. Aí já mostrei a tabela, né, das festas. A gente tá falando sobre a festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, que eu acho que eu marquei errado aqui. É possível que eu marquei errado aqui. O que eu achei aqui, ó. Aqui, ó. Então eu vou ler aqui, ó, nesse aqui também, ó. Esse aqui, ó, origens judaicas do Novo Testamento, um estudo do judaísmo intertestamentário. Aqui, ó, esse material aqui é bom demais nesse período. Porque ele vai mostrar, ele vai trazer informação de como surgiu os Perushim, como surgiu o Tzadikim, como surgiu os essênios, ou seja, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, como surgiram esses grupos de rabinos, essas escolas rabínicas. Tem gente que acha que a escola rabínica judaica é da agora, que começou no século XVI, começou no século XII. Não, gente. Isso começou antes do período de Jesus. O estudo rabínico, ele vai começar com Esdras, tá? Quem vai montar o primeiro Sanhedrin, o primeiro Sinédrio, vai ser o escritor bíblico Esdras, que era sacerdote e escriba. Quem vai fundar a primeira sinagoga vai ser Esdras. Aí quando você escuta na internet alguém falando sobre os nossos sábios, os rabinos, aí as pessoas cristãs, nós os evangélicos cristãos, nós criamos a aversão a isso, e dizendo, não quer saber desse povo judeu não, esse povo aí está na lei e tal. Então você tem que parar de ler. Você vai ter que ler a escritura só até Malaquias. Só até Malaquias não. Você vai ter que ler só até o livro de Juízes, porque você vai ter o livro de Ruth, que é desse período, Neemias, Esdras, os profetas, Malaquias, Oséias, Joel, Amós. Então você tem que parar de ler esses livros aí. Então você vai ler só o Novo Testamento e os Salmos para trás, porque o resto você pode descartar, esses que eu falei. Por quê? Porque é dentro desse contexto. Esse período interbíblico acontece dentro desse contexto. Pós esse contexto. Então o que Esdras vai fazer vai perdurar até o dia de hoje. Aí quando você vê fariseus, Jesus é da escola dos fariseus, gente. Jesus
Tem gente que acha que Jesus, né, é Deus, né? Ele é o Deus encarnado. Eu creio sim, que ele é o Deus encarnado. Acho que Jesus não foi a escola nenhuma. Acho que Jesus não participou de judaísmo nenhum. Pasme o que eu vou te dizer. Jesus não criou a religião cristianismo. E ele também não criou o judaísmo. Por quê? Porque ele já era do judaísmo. Exatamente. O judaísmo começa com Esdras. Vou dizer de novo. O judaísmo começa com Esdras. E Jesus vai participar de uma Beit Shammai, Beit Knesset, né? Casa de livro, casa de estudo. Pois é, você não sabia disso, né? Você achava que Jesus não tinha religião. Tinha religião judaica. De onde você acha que Jesus tirava todas as falas dele? Aquilo era uma interpretação que Jesus trazia da lei oral. Então, muitas falas de Jesus, quando Jesus ele questiona os fariseus sobre a forma deles ensinarem o povo, não é que Jesus estava falando contra a Torá, contra a tradição dos anciãos. Ele estava corrigindo o acréscimo que muitos fariseus, não os fariseus, muitos fariseus fizeram da interpretação da Torá, da lei oral, que é conhecido como Mishnah. A Mishnah, ela é uma tradição oral do período de Jesus, que Jesus usou para interpretar e explicar um texto bíblico ou um mandamento. Você não sabia disso, né? Por quê? Porque você não leu, te privaram dessa informação, te privaram de ir atrás dessa informação. E aí eu já até cansei de pregar e falar, ó, Jesus não tinha religião, Jesus não é religião, Jesus não é religião, mas ele era de uma religião. A Bíblia, gente, é um livro de religião, gente. A Bíblia não é um livro científico, ela é um livro de religião. Ela vem tratar, ela faz um tratado sobre a divindade, sobre Deus. Claro que é sobre o Deus Criador, o Deus eterno, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Criador do céu. O que não foi criado, é o que criou. Então é isso. Então, você ficou assustado? Que peninha. Pega o lenço e enxugar as lágrimas, tá? Então, vou ler aqui, ó. Aqui, desse livro aqui, a informação histórica está aqui. Aqui a informação histórica de Flávio José está aqui, como é que foi a coisa. E aqui tem uma explanação assim um pouco mais, tá? Porque aqui é Flávio José, você pode ler o livro de Filo de Alexandria. Eu não tenho, já ouvi falar, então não posso, tipo assim, falar sobre o livro de Filo, mas leia Filo de Alexandria, que era judeu também, do período de Jesus também, tá? Flávio José, ele era do período intertestamentário, mas ele traz fatos sobre Herodes, como que o sacerdócio foi corrompido depois de Judas Macabeu, como é que vai acontecer, o casamento da filha de Caifás com um samaritano, e aquilo começou a ser comprado, mas não era mais por hereditariedade, mas era comprado, era indicado, era o rei que colocava, era o monarca que colocava. Então, por isso que quando Jesus chega, o sacerdócio está corrompido, por isso. E os fariseus, peruchinhos, né, e saduquinos, fariseus e saduceus, estavam aí nesse impasse aí. Então você não via eles muito no tempo, o negócio deles era mais na sinagoga, ensinando o povo. Então por isso que você via Jesus falando no povo. Ele ensinava no templo, na sinagoga, mas também estava mais no povo. Mas Jesus ia para a sinagoga deles. Aí no dia de sábado entrou na sinagoga e achou lá, né, Lucas capítulo 4, que a gente, Lucas capítulo 4, a gente tanto lê, né? E achou o lugar em que estava escrito, aí deu lá, aquilo era para achar que Jesus ia ler daquele dia. E aquilo ali, gente, já era marcado para ler aquela escritura naquele dia. Foi Esdras que elaborou a forma de estudar a Torá.
conhecida como Parashá ou porção, Parashot Hashavua, porções da semana. Tá? Então a porção da semana ali foi aquela que ia ser lida. Aí Yeshua naquele dia foi à sinagoga que ele costumava ir, ele participava de sinagoga. Os discípulos de Jesus do primeiro século participavam era de sinagoga. Não tinha esse contexto de igreja, isso vai surgir lá com Constantino, quando ele vai tomar os templos pagãos e dar para os seguidores de Jesus, aí a maioria já vai ser gentil, e aí eles vão começar a cortar os judeus, e aí pronto, aí criou-se a instituição igreja. História. Pastor, você está falando contra ele? Não, gente. Só que você tem que saber o fundamento. Não estou falando contra a igreja. Estou falando que você tem que saber o que é a igreja de verdade. Não é o que contaram para a gente. Tem que saber o que é a igreja de verdade. Não é o que a gente aprendeu como sendo igreja. Tá? Só isso. Estamos trazendo aí. As pessoas estão ficando assustadas com as coisas que eu tenho falado aqui. As pessoas estão ficando assustadas. Tem gente que não está nem dando papo. Não tem problema, gente. Eu vou encontrar com o mesmo Deus, com o mesmo Eterno, tá? Desde que eu não negue o Eterno como sendo um, e Yeshua como sendo Salvador, tô tranquilo. Eu não posso negar que Yeshua é o Eterno. Aí eu estou incorrendo numa heresia de perdição, porque eu vou estar negando o Eterno. Então não estou fazendo isso. Então, se você pensa de um jeito, beleza, isso não vai inferir na sua salvação. Se eu penso de outro jeito, isso infere na salvação. O que infere na salvação é negar Yeshua como eterno e como Salvador. Aí sim, aí já é perigo. Porque se eu nego Yeshua como o eterno e como Salvador, aí eu já posso abraçar qualquer outro, né? Aí eu posso abraçar qualquer outro como conceito religioso, mas para a salvação, o eterno é um e Yeshua é o eterno. E ele é o salvador da minha alma. Ele derramou o seu sangue no Calvário para perdoar, caparar, para purificar-me do meu pecado. E me tornar aceito para participar do seu reino eterno. Do Olam Rabá, do mundo vindouro, que nós chamamos de vida eterna. Simples. Então, beleza. A amizade continua. Então vou ler aqui, ó, o proposto aqui que ele vai pôr aqui nesse material é festas bíblicas, festas e festivais. Por quê? Porque o Hanukkah, a festa do Hanukkah, a festa das luzes, que é bíblico, que está no Novo Testamento, ela começa como um festival. Por exemplo, a festa de Hakipurim. A festa de Hakipurim, que é a festa que vai ser dedicada lá no livro de Esther, aquela festa que eles vão passar a celebrar, aquilo é um festival que vai passar a ter um contexto bíblico, mas aquilo começou no livro de Esther. Aí você sabe que começou no livro de Esther, no período de Jesus tem essa festa sendo praticada, os apóstolos praticando. Aí a festa de Hanukkah ela começa no período interbíblico, mas ela toma um cunho escriturístico, está na escritura. Não é porque foi num período histórico que se tornou um conhecido livro apócrifo. Por que deu vazão a ser livro apócrifo? Porque uma fala lá não condizeu com aquilo que a gente chama de doutrina e ela não pôde ser aceita como cânon pelos pais da igreja. Então não foi Deus que separou os livros para ser canônicos. Foi os teólogos que entenderam que aquele livro ele poderia ferir um conceito doutrinário da escritura. Falaram, não, então esse não dá, porque ele não vai condizer com este livro. Tanto é que o livro do Apocalipse ele demorou para ser aceito como livro canônico. O cano já havia sido fechado, mas aí depois eles vão fazer um novo concílio e aí vão introduzir o livro do Apocalipse, porque ele tinha uma visão de apocaliptismo que dava a entender o indício do livro de Enoque primeiro. Aí quando eles leram o livro de João, do Apocalipse, e leram o livro de Enoque, então eles viram ali, não, isso aqui tá, a linguagem é a mesma, não vamos... Por quê? Porque no período, gente, era um período que o apocaliptismo estava forte, essa visão estava forte naquele período. O livro de Enoque, o Evangelho de João e o Apocalipse de João, ele vai ter o mesmo cunho histórico de período. Só que aí quando eles leram o livro de Daniel, as profecias
do escrito de Daniel, porque o livro de Daniel não é um livro profético, é um escrito. A gente foi ensinado para a gente que ele está entre os profetas, ele não está, ele está entre os escritos. Você lê lá a divisão judaica lá do Tanakh, você vai entender isso. Aí quando eles leram o livro de Daniel, falaram assim, não, o livro de Daniel tem coerência com o livro do Apocalipse. Aí o livro do Apocalipse então passou a ser aceito com o canônico e aí introduziu ele. Aí colocou, aí fechou de vez. Aí por isso que na Bíblia Católica você tem o livro de Judite, o livro de Eclesiástico, não de Eclesiastes, o livro de Cantares, o livro de 1ª, 2ª Macabeus, o livro, um monte de livro lá, conhecido como apócrifos, mas são livros históricos. Ele tem a sua relevância histórica, que é o que a gente está mostrando aqui, né? Então, são festas e festivais. Festas é o que Deus colocou no deserto, festivais foram acontecendo no percurso e foi incorporado à tradição judaica do período de Jesus. Nada mais, nada menos. E aí aconteceu e está aí até hoje, tem na Bíblia. Não é pecado, não é ser judaizante, não é, né? Fazer o quê? Ó, enquanto o prestígio do templo estava em dedicação, aqui já está no meio da história, tá? Mas eu vou ler só o contexto aqui. Eu vou falar também só, rapidinho aqui, não vou falar muito, porque ele vai falar de todas as fé, eu vou falar só da dedicação, que é o de João 10, 22, que ora acabamos de ler. Aqui o contexto, aqui essa leitura desse material aqui, ela está envolvida nesse texto de João 10, no versículo João 10, 22, tá? Enquanto o prestígio do templo estava em declínio, o período intertestamentário viu a introdução de novas festas e alterações em algumas das antigas. Então houve, né, aí devido à questão templo, então a questão templo, ela influenciou para que se a festa, aquela festividade que o Eterno, aquele moedim que o Eterno institulou, colocou como norma para o povo fazer, perpétuo, não podia parar de fazer. Se o templo não estava oferecendo condição, a questão templo não oferecia condição de fazer, o que eles tiveram que fazer? Adaptar, fazer uma adaptação contextual, falo contextual no sentido tempo, lugar, para fazer a festa. Não podia deixar de ser feita porque não tinha tempo, né? Por exemplo, tem gente na internet falando que não pode dar dízimo porque não tem tempo, porque tempo era para... Quem falou que tempo era só para... que dízimo era só para tempo? Quem falou? Porque não tem mais sacerdote. Mas quem falou? Tinha templo quando Melquisedeque era sacerdote? Abraão fez o quê? Deu dízimo para quem? Ah, foi para Jesus. Para com isso, gente. Oh, meu Deus do céu. Que é uma tipologia que não era Jesus. Que foi para Jesus o quê, rapaz? Melquisedeque era outra pessoa. Tanto é que tem um livro apócrifo, o livro de Melquisedeque. Você não tem história em Melquisedeque. Você tem ali o personagem aparecendo, dizendo que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. E Salém, Shalem, é uma abreviação da palavra Shalom, paz, rei de paz. Era um rei de paz, mas era uma cidade chamada Paz. Se olhar geograficamente, sim. Porque você tem a palavra Jebus, que quando Davi toma a cidade de Jebus, Davi muda o nome de Jebus para Jerusalém, que é Jerusalém, que significa cidade de pazes. No plural, não existe a palavra paz no plural, pazes. Mas lá está no plural, Shalom, Shalom. Entendeu? Então, quando você não conhece, aí você aceita tudo. Mas quando você passa a estudar, conhecer, aí você começa a entender melhor. Então, houve a necessidade dessa adaptação tempo por causa de templo. Então, dízimo não pode ser dado, mas dízimo sempre foi questão, não só de templo. Leia Deuteronômio. Quando o povo estava longe, ele via que ele não ia chegar a tempo, o que ele fazia? Ele pegava aquilo que ele juntou, ia
um lugar mais próximo, que seja cidade, sei lá. Então ele comprava elementos que ele ia comprar no templo para celebrar, e ele celebrava ali mesmo. E aí? Está na Bíblia. Então diz não está relacionado a templo, ele está relacionado à atitude, ato de fazer o que o Eterno mandou. Simples assim. Tão simples entender as coisas. Só pensar, você é um ser pensante, né? O Rabino Yosef, ele disse, gente, você é um ser pensante, pensa, você é um ser pensante. Yosef Baru, ele diz, você é um ser pensante, pensa. Então tem que pensar. Então vamos lá. Antigas. O texto de Zacarias 7, do verso 1 ao verso 7, menciona a consulta feita pelo povo de Betel para saber se, na situação pós-exílica, deveria continuar a lamentar dois acontecimentos relacionados ao fim de Judá e ao início do exílio. Esses acontecimentos ocorreram no 9º dia do 5º mês de Av, que é entre julho e agosto do nosso calendário. Quando o templo foi queimado, segundo Reis capítulo 25, verso 8 e 9, Jeremias capítulo 52, verso 12, verso 13, fecha parênteses, e no 3º dia do 7º mês, a parênteses de Tishrei, setembro e outubro, fecha parênteses, quando Gedalias foi assassinado, Jeremias capítulo 41. A palavra do Senhor, por intermédio do profeta, era em essência negativa, né? Porque o profeta não era levantado, gente, igual os profetas, eis que te digo que Deus disse que vai entrar na causa e tal, que vai tomar o seu, da mão do advogado e do juiz e vai assinar e vai te dar vitória. O texto de profeta não é esse não. Profeta era, ou você converte ou a espada vai passar. Isso era a mensagem profética. Você acha que Jeremias foi para o calabouço por quê? Você acha que Elias foi caçado por quê? Isso é que é contexto profético. Ação profética é essa aí, né? Então, beleza. A palavra do Senhor por intermédio do profeta era em essência negativa. No entanto, o 9º dia de Av permaneceu como uma cerimônia popular. Uma oferta de lenha era feita no templo e chamas ou tochas eram acesas como lembretes das tochas lançadas no templo pelos babilônios para destruí-lo. Então era uma festividade, um festival que foi instituído para lembrança de quando o templo foi queimado. Uma festa mais conhecida de origem posterior é o Purim, sorteio. Aí, ó, vamos ver aqui, ó. O livro de Esther oferece o contexto e a justificação. De acordo com Esther 9, 26, 28, Mardoqueu separou 2 dias, o 14º e o 15º de Adar. O 12º mês, fevereiro e março. Aí eu coloco entre parênteses, né, só para você dar a entender, só para você entender em qual época do ano do calendário juliano, no nosso período, acontece para você celebrar essa festa, ou essa festividade, ou esse festival, para que fosse lembrado o livramento do massacre intentado por Amã. Então é Purim, a festa de Purim, né? Hag Purim, ou seja, a festa de Purim, Hag, festa, Hag Purim, Hag, festa, Purim, sorteio, né? Mais tarde, o 13º dia de Adar tornou-se um dia de celebração da vitória sobre Nicanor, o general Seleucida, morto por Yehudá Macabe, Judas Macabeu. 1 Macabeus, capítulo 7, verso 49. O texto de 1 Macabeus, capítulo 4, verso 52 e 58, relata a reconsagração do templo no 25º dia de Kislev, aí entre parênteses, novembro e dezembro, depois que os macabeus lutaram contra Antíoco Epifânio para ter o controle do templo. Então Judas
os seus irmãos e todo o povo de Israel resolveram que a festa da dedicação, que quer dizer Hanukkah, né, do altar, seria comemorada com muita alegria durante 8 dias na mesma data, todos os anos, começando no dia 25 de Kislev. Aí ele dá aqui a referência bibliográfica, o texto de 2 Macabeus 10, 6, 6, da nova tradução, dão os detalhes. Durante 8 dias, Judá Macabeu e seus soldados fizeram comemoração alegre, como as que são feitas durante a festa das barracas, ou festa das cabanas. Aí colocou barraca aqui, porque ele colocou no contexto português. É conhecido como festa esqueci aqui. Sukkot, festa de Sukkot. Sukkot é plural de Sukkah. Sukkah quer dizer cabana ou barraca, tá? Então na festa de Sukkot, aí o que o judeu faz? Ele constrói uma tenda, já expliquei isso aqui também em vídeos aí, ele constrói uma tenda com palha, com madeira, e ele vai ficar um período ali, se não me falha a memória, acho que 7 dias, dormindo ali para ele lembrar que ele foi peregrino no deserto, que ele estava sob cuidado do Eterno. Então eles fazem isso aí. Aí expliquei, né, que eles fizeram uma adaptação para quem mora em casa que não tem quintal, mora em apartamento, o que eles fazem? Aí eles enfeitam a sala da casa e tal, e aí eles passam a dormir na sala. Por quê? Porque aquelas rameiras vão fazer eles lembrar, ter memória do que Deus mandou eles fazer, que todo ano eles tinham que lembrar que eles foram peregrinos no deserto e quem cuidava deles era o Eterno, tá? Deixa eu mudar o fundo aqui virou, foi o chofar, ó. Aí não, né? O fundo de chofar não dá, né? É mais calmo, né? Eu já falo rápido, se colocar o chofar aí eu vou dar adrenalina e falar mais rápido ainda. Então beleza. Então continuando aqui, ó. Deixa eu tá. Com a festa das barracas. Lembrando que há pouco tempo haviam comemorado essa nas montanhas e nas cavernas onde estavam vivendo como animais selvagens. Por isso, segurando bonitas folhas de palmeiras e varas, enfeitadas com folhas e cantavam hinos a Deus, pois ele tinha deixado que eles purificassem o tempo deles. Depois, todos votavam a favor de uma lei em que se ordenava que a nação inteira dos judeus comemorasse todos os anos esta festividade. Então você lembra lá quando Jesus entra em Jerusalém? Aí as pessoas começam a pegar ramas de palmeira e balançar suas vestes às ramas e dizer Oxana, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Falei, na verdade ali é uma palavra aramaica, Roshianá, Roshianá. Roshianá é salve-nos agora, ó rei, salva-nos agora. Roshianá é uma palavra aramaica, né? Aí o português traduziu por Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Roshianá, Roshianá, seja bendito que vem. Então, ali, gente, é porque o povo já estava começando a se preparar para a festa das cabanas. Aí eles foram lá apanhar as rameiras, né, as folhas de palmeiras, os tecidos para enfeitar as barracas. Aí nesse dia Jesus entra, quando ia começar a festa das cabanas. Por quê? Porque quando Deus disse no deserto que ele habitaria no meio do seu povo, que é Shacã, a raiz da palavra Shekhinah, Shekhinah, gente, não é glória. Glória é Kevod, ou Kavod. Isso é a palavra glória. Shekhinah é presença, habitação. Claro que onde Deus habita tem glória. Claro, é uma manifestação de... A presença de Deus é a presença da sua glória. Mas a palavra Shekhinah quer dizer habitar. Então, quando Yeshua entrou em Jerusalém, o povo sacudiu, o povo estava preparando para quê? Para a festa das cabanas, que era também mostrando, tendo uma alusão ao Mishkan.
Mishkan, que é o tabernáculo, que a raiz também é Shakan, Sheriná, Shahan, Shakan, cabana. Ó, legal. Tá vendo? Então, quando você conhece a cultura, essas festas, você entende o que está acontecendo no texto. Então, não é simplesmente, o rei, aqui é que nós achamos que é o rei está entrando, vamos pegar aqui as palmeiras, vamos balançar e dizer, Osana, Osana. Não, gente, o povo estava se preparando para a festa das cabanas, de Sucar, festa de Sucar. E aí, Yeshua entra no mesmo contexto, porque ele é a Sucar nossa. Nós estamos dentro da Sucar, ou seja, ele é, nós moramos nele, estamos nele. Oh, glória a Deus. Olha que beleza. Isso que é bom conhecer. Aí você vai entendendo a coisa, beleza? Vou continuar aqui para eu terminar aqui, que já tem 1h27. Se tiver paciência aí, então beleza. O texto segundo, aí eu vou terminar por aqui, que eu acho que vai acabar aqui mesmo. Aí depois eu vou começar a falar de outro festival. Vamos continuar aqui, já está acabando já. O texto de 2 Macabeus, capítulo 1, versos 8 e 36, associa a festa não só à festa das cabanas, mas também à aparição do fogo miraculoso na reconsagração do altar na época de Neemias. Entre as leis para observação da festa estava a de que se queimasse pelo menos uma lâmpada em cada casa durante todas as noites da festa. Você lembra que eu expliquei? Que o lugar principal era lá no templo, mas as casas também tinham, por isso que a festa das luzes não era celebrada só no templo. Quando o discípulo olhou de fora do templo, viu o templo iluminado na festa das luzes, Senhor, que construção magnífica! Por quê? Porque eles viram o templo iluminado por causa da dedicação das duas festas, da dedicação e a festa das luzes. Tá vendo? Historicamente aqui, contexto histórico, mostrando que o contexto bíblico fala, de que é que o contexto bíblico está dizendo, o que é aquilo, o que é que significa aquilo, de onde que surgiu, como é que aconteceu, como era celebrado. Tá aí, gente. Então, continuando aqui. Entre as leis para observação da festa estava que se queimasse na noite das festas. A festa da dedicação de João 10:22 ou Hanukkah ainda é celebrada por famílias judaicas. Aí eu vou riscar famílias judaicas por aqueles que querem celebrar as festas bíblicas. Para quem celebra festas bíblicas, nós estamos justamente no mês em que se celebrará esta festa das luzes ou da Hanukkah, festa da dedicação. Não precisamos repetir o breve exame feito antes sobre as festas e festivais do Antigo Testamento, da página 67 a 71 deste livro. Aí já é comentário aqui do elaborador do livro. No entanto, é importante notar algumas de suas alterações ou expansões para nossos propósitos. Infelizmente, as fontes intertestamentárias têm pouco a dizer sobre essas questões. Escritos posteriores, no entanto, oferecem descrições detalhadas de algumas cerimônias mencionadas com tanta brevidade em alguns escritos intertestamentários. Aí ele vai começar a falar sobre a festa das trombetas, tá? Que também acontece nesse mês de Tishrei, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Eu vou, gente, separar um dia para a gente estar lendo esse material aqui junto com você. Pelo menos 1 hora, 2 horas de leitura. Aí nós vamos ler esse material juntos, tá? Vou estar lendo com você e para você este material. Mas eu vou me programar direitinho, porque é muita coisa. Às vezes surge a ideia de um estudo, aí eu vou preparar o PowerPoint, fazer a pesquisa, colocar o material e coisa tal, para poder trazer para você informação e estudo aí, tá? Mas eu espero que você tenha gostado, que você possa fazer o seu comentário, compartilhar, você que está vendo, você que verá posteriormente, ajude outras pessoas a chegarem a essas informações, mesmo que você não concorde. Tem pessoas que vão concordar, claro que quem não concorda não vai me ajudar, né, gente? A pessoa está contra mim, vai me ajudar, né? Entre aspas, né? Unir o inimigo para... Aí não dá, né? Aí já é fala minha, tá, gente? Te tenho como inimigo, mas como
amigo. Mas se você me quer ter como irmão em Yeshua, estamos aí. Não quer, somos amigos do mesmo jeito. Mas o negócio aqui é informação, é cultura, é Bíblia e é conceitos bíblicos, tá? Porque é que isso está na Bíblia. Então, feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Hoje, feliz festa das, da dedicação das luzes para você, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, Shalom, a paz, Lehitraot, até a próxima. Deixar você ouvir um pouco de chofar aí, ó. Olha o chofar.